Boa tarde. Boa tarde. A gente vai continuar falando sobre a questão dos ODS, só que teve um ponto que eu fiquei devendo para vocês. Alguém lembra o que era? É o vídeo, o mini documentário que se chama Ilha das Flores. Alguém já ouviu falar? Alguém já assistiu? Ilha das Flores? Não? Talvez assistindo vocês se lembrem. Alguém deve ter assistido. Na turma da manhã alguns alunos já tinham visto. E ele casa muito bem com tudo que a gente já falou com vocês em relação à erradicação da pobreza, a redução das desigualdades, fome zero e agricultura sustentável. Enfim, vocês vão ver muitos pontos nesse documentário que casam muito com coisas que a gente já citou para vocês em sala de aula e coisas que a gente vai trabalhar com vocês também. Como já falamos diversas vezes, é um curso de formação de educação ambiental, mas a gente trabalha muito social também com vocês. Eu peço para que todos prestem bastante atenção, então, por favor, sem celular, sem fone de ouvido. Não é muito fácil de assistir, no início é engraçadinho, depois você vai, fica uma reflexão e entra um elefante grande na sala que todo mundo fica... Mas eu vou pedir para que depois que a gente assistir junto, vocês façam comentários sobre aquilo que vocês acharem mais importante, ou que chocou mais vocês, ou se não chocou em nada, mas eu espero que choque um pouco. É isso. Vamos começar? Senta ali, né? Triste. O que vocês correlacionam desse mini documentário com o que a gente já falou em sala de aula? Pode falar mais alto? A desigualdade é um ponto. A questão de não é o que você produz que você necessariamente vai se alimentar, porque o SUS que ele produzia durante 12 horas... Pode falar mais alto, realmente eu não estou vendo. O SUS que ele trabalhava durante 12 horas foi falado sobre isso no documentário, só que não necessariamente ele comia só mais que ele plantava, na verdade ele plantava pelo dinheiro. Boa. Mais o quê? Acho que é a fome, porque mostrou no início está dando o gesto de comida dos porcos, então acho que a fome se encaixaria nisso. A fome. Boa. Vocês repararam quem estava na fila para comer a comida dos porcos? Mulheres e crianças. Mulheres e crianças. E aí entra naquele ODS que a gente falou na semana passada também, sobre a desigualdade de gênero. Mais algum ponto que vocês acham que tenha sido importante? Ele ainda fala no vídeo, mulheres sem donos. Mulheres sem donos. E eu achei horrível a parte de que as pessoas entram para pegar o que os porcos não comem também. A questão do lucro, né, também, né? No início era divertidinho, fica até repetitiva a questão dos polegares opositores, e aí explica tudo, a definição de quase tudo. Às vezes a definição não é muito bem o que realmente é, tipo, na teoria uma coisa, mas na prática outra completamente diferente. E, enfim, esse documentário eu acho que ele cabe muito bem em tudo que a gente vai falar, ou que já falou também em sala de aula. E, enfim, questão de gênero, as mulheres que estão ali responsáveis já estarem na fila com as crianças, parar para pensar que às vezes o nosso resíduo também está chegando até lá. A gente vai levá-los no aterro, né? E no aterro sanitário vocês vão aprender com o Gabriel que não é um lugar para ter resíduo, é um lugar para ter rejeito. Então, às vezes, o que a gente considera lixo não é bem lixo, né? É só um resíduo do que a gente consumiu e acha que não vale mais a pena e joga lá e nem era para estar lá. Às vezes é sim reutilizado. A questão do consumo desenfreado, os tomates, viu o tomate, levou para casa, acho que tá com uma feridinha, vai jogar fora. E às vezes o tomate está bom, então alguém vai se alimentar daquele tomate, às vezes enfim, os porcos comem antes do que aqueles seres humanos. Então tem muita questão de desigualdade social, de gênero, a questão da fome zero e agricultura sustentável. O senhor Suzuki produz só apenas os tomates, né? A gente já aprendeu sobre a questão da agrofloresta. São muitos pontos que a gente já discutiu com vocês que vocês podem intercalar aqui junto com a crítica do documentário. Bom, eu deixei esse clima maneiro. E aí agora o Gabriel vai introduzir os ODS de hoje. E é isso, fica aí a reflexão que vocês aprendam um pouquinho também. E aí,
voltando aqui, todo mundo respirando depois desse clima tenso que fica do comentário. A gente vai falar hoje do ODS 8. O 8 e o 9, né? Mas começando pelo 8. Trabalho decente e crescimento econômico. E esse ODS visa promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todos. Só que quando a gente pensa em trabalho decente, o que seria um trabalho decente? Alguém pode me dizer? Quando a gente pensa assim, caraca, trabalho decente para mim quer dizer tal coisa, tal direito, o que é? E aí? Hã? Estabilidade, tipo, risco de não ser mandado embora? Pode ser uma boa. Mas tem mais coisas, podem ir. Remuneração justa é importante. Temos duas já. Mais o quê? Pensa aí. Hã? Isso é importante, né? Se for a escala 6x1 dá ruim. Ok. Mais alguma coisa? Não trabalhar em situação precária, né? Boa. Férias. Não sei o que é isso. Não tenho. Não trabalho CLT nesse projeto. E aí a grande pergunta, né? Na verdade, o que é o trabalho decente? E a gente vai entender pela Organização Internacional do Trabalho o que é trabalho decente. Então é considerado decente aquele trabalho que é produtivo, que tem a remuneração justa, que respeita os direitos trabalhistas, aí como eu já tinha falou das férias, né? Entre outros benefícios que a gente vai ver mais pra frente, que são direitos trabalhistas. Oferece segurança no ambiente de trabalho, também foi falado. Igualdade de oportunidades. Garante a dignidade e liberdade para todas as pessoas. Isso aqui é o que, teoricamente, todo trabalho deveria ter. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue trabalhar nessas condições. E aí mais algumas características, como a gente estava falando lá. Quais são os direitos? Então, carteira assinada, aí a carteira assinada prevê férias, 13º, descanso semanal, etc. Alguém aqui, todo mundo é muito novinho, mas alguém aqui já trabalhou na escala 6x1? Não? Que Deus queira que vocês nunca precisem. É uma merda. Eu trabalhei aqui em Paracambi tem uma loja 100, né? Eu trabalhei na loja 100 na pandemia, que não parou. E aí eu era cobrador da loja 100. Chuta o que eu tinha que fazer. Eu ia na casa da pessoa pra falar: olá, seu fulano, tô vendo que o senhor tem um crediário aqui que tá com as X parcelas pendentes, a dívida não sei o quê. E esse era o meu trabalho, ir na casa das pessoas. E era super bem atendido, vocês podem imaginar, né? Receber uma pessoa te cobrando, deve ser... É um agiota que não matava. Ia lá cobrar, mas não fazia nada. E aí era a escala 6x1, então eu trabalhava de segunda a sexta no horário da loja e no sábado também até as 4, 5. E aí o dia que sobrava era tipo o dia para descansar, né? Porque tu trabalhava o dia inteiro, para cima e para baixo, no sol e na chuva. E acabava que era um dia da semana que nada estava aberto, então se tirasse um dia para resolver alguma coisa, não seria no domingo, porque aí que banco tá aberto, nem se tu pagar um boleto efetiva no mesmo dia. Então era muito ruim. E o salário era um salário mínimo também, então era tipo, o salário mínimo acho que tá 1.600 e pouco, aí tu bota os descontos, dá 1.400 e pouco. Então, tudo isso são questões que devem ser levadas em consideração quando a gente vai pensar em um trabalho, as condições de trabalho. Não sei se todo mundo aqui está acompanhando aquela manifestação pelo fim da escala 6x1, alguém chegou a ver? Que está sendo encabeçada pela Erika Hilton, né? E aí, qual é o grande problema que a gente vive? A escala 6x1 é notoriamente uma coisa absurda, assim, muito exploratória. Só que como quem está encabeçando é uma mulher trans e a gente tem ainda representantes muito preocupados em seus próprios valores e não no que seria bom para todo mundo,
tem alguns políticos que inviabilizam ou ficam criando problema com essa causa porque ela está sendo encabeçada por uma pessoa trans. E aí eu estava hoje de manhã lendo uma matéria que o deputado Nicolas Ferreira foi obrigado a pagar uma indenização para uma mulher trans porque ele chamou ela de homem. E aí na publicação era ele reafirmando que ele estava sendo multado por falar a verdade, sendo que assim, ele que é o dono de dizer como uma pessoa pode se sentir ou como ela se identifica, é uma loucura, né? E aí a gente já falou da igualdade de gênero, então assim, é o homem falando o que o outro, outra, quem quer que seja, é. Então é muito ruim quando a gente tem as pessoas que deveriam estar lutando pelas causas sociais, lutando por causas individuais. Esse é apenas um exemplo, e aí a escala 6x1 entra aí, né? Era uma parada que já deveria ter sido abolida há muito tempo. Já tem alguns estudos em países dizendo que a melhor produção, pensando em empresa, é com a escala 4x3. E tem outros também que falam que você fazer o híbrido é o que tem um aumento de produção, de resultado de trabalho. Só que aqui, como a nossa lei ela é muito antiga ainda, as leis trabalhistas, e é um sacrifício para a gente conseguir algo que faça bem para o povo, acaba que a gente está muito atrás nessas questões. Algumas empresas só colocaram híbrido ou home office depois da pandemia porque era o único caminho. E acabaram vendo que deu muito sucesso no resultado, né? E aí, seguindo. O ambiente seguro e saudável, e aí não estou falando só de segurança física, né? Tô falando de você pensar em um chefe que não seja abusador, né, no sentido de cobrar muito, que tem algumas questões relacionadas a isso, burnout, tudo isso. Igualdade de gênero e não discriminação, para que todos tenham a mesma oportunidade. Além disso, que tem oportunidade de crescimento e capacitação, então não adianta eu ficar para sempre naquele mesmo cargo, senão as coisas não vão mudar. E aí a gente consegue pensar alguma profissão que não tenha perspectiva de crescimento? Que a pessoa vai ser aquilo ali o resto da vida? E aí? O Gari, ele só tem um benefício, eu não sei como é que funciona, mas se você for concursado, né? Acho que na época tinha que ser concursado, fazer uma prova. Hoje eu não sei. Aqui em Paracambi eu não sei. Mas uma coisa que eu posso dizer é que aqui em Paracambi nem uniforme às vezes as pessoas que estão limpando a rua usam, né? E aí eu já vi gente trabalhando com roupa azul, acho, da Condep, e já vi gente trabalhando normal, assim, com roupa apaisando, né? Sem ser uniforme. Aí a gente já tá falando do ambiente seguro, porque aquela pessoa ela tá gastando uma roupa que é dela, então ela tá arcando com o custo que é dela, sem contar que não deveria ser uma roupa sua, pensando que você vai trabalhar exposto a poeira, a sol, deveria ter pelo menos um chapéu ali, uma roupa de manga comprida, com proteção UV, né? Então, talvez essas pessoas, elas não tenham direito à oportunidade de crescimento e nem capacitação, então elas não vão ser capacitadas dentro daquele trabalho para conseguir coisas melhores. Talvez não tenham um ambiente seguro e saudável também. Então, assim, um exemplo, né? Mas aí alguém aqui já sabe o que quer seguir da carreira, assim, quando terminar a escola? Não? Ninguém? Tá todo mundo meio ainda... E aí, acabei a escola. Se eu não sei o que eu quero, o que vocês pensam, assim? Tô tentando entender vocês, porque quando eu saí da escola, eu saí achando que eu queria trabalhar com tecnologia, né? Não, estava enganado, mas eu pelo menos sabia alguma coisa. Para onde eu ia, mais ou menos. Quando acabar a escola de vocês pretendem fazer o quê? Hã? Engenharia? Maneiro? Engenharia, alguma área da engenharia específica? Eu não sei nem o que faz a engenharia da automação. Mas deve ser difícil, deve ter muito cálculo. Engenharia tem cálculo. Mais alguém? Caraca, brabo. Medicina veterinária. Mais alguém? E vocês que não estão respondendo? Não sei o que eu vou fazer. Vocês têm algum plano? Vou começar a trabalhar, então, vou fazer alguma coisa? Ou, minha mãe dá pra sustentar aqui um tempo enquanto eu decido? Aqui a gente tem uma notícia. Foi a última que eu fiquei sabendo desse jeito. Tirando teve a última, foi a do Leonardo, né? Da fazenda lá do Leonardo.
Mas essa aqui foi no Rio Grande do Sul, então trabalhadores resgatados em situação de escravidão no Rio Grande do Sul, o que se sabe e o que falta saber. Então, 207 pessoas, cara, é muita gente, foram contratados por uma empresa que oferecia mão de obra para vinícolas da região durante a colheita da uva. Eles eram mantidos em situação degradante, sob ameaça e agredidos com choque elétrico e spray de pimenta, além de sofrerem espancamentos. Então eles ficavam numa situação bem deplorável, assim, com pouquíssimas condições de conforto. Os documentos deles estavam com esses patrões, então eles também não poderiam largar tudo para trás. E acabaram vivendo um período de tempo nessa circunstância. A maioria deles de longe, do sul, né, vinham de outros estados para trabalhar, o famoso ganhar a vida, né? E acabavam nessa situação. Então, assim, ainda é uma situação que acontece muito hoje, em locais isolados, mas acontece. Vira e mexe a gente está vendo um caso. Isso é o que a gente vê na televisão também, né? Fora o que a gente acaba não ficando sabendo. E aí, exemplos de trabalhos não decentes, e aí não decente não é que não tenha valor, que seja vergonha, não decente para aqueles requisitos aqui, ó, essas questões. E aí a gente tem o que violaria esse direito? Trabalho infantil, que é proibido pelos nossos direitos trabalhistas, trabalho análogo à escravidão, que é jornada exaustiva, sem salário digno, sem as condições mínimas, ou que sejam atividades ilegais e degradantes, então botar para trabalhar em tráfico, exploração sexual. Todas essas primeiras aqui, ó, são passíveis de desapropriação para a reforma agrária. Então você pode pensar que caso as propriedades estejam cometendo esse tipo de trabalho, de violação de direito, o dono daquela terra pode perder e ela pode ser repartida, como a gente tinha falado lá do movimento do campo, a Samara falou. Outras coisas, trabalho informal, sem proteção legal, então sem INSS, férias. Alguém aqui sabe me dar um exemplo de trabalho informal? Doméstica menos de 3 dias, né, na semana. Depois a gente conseguiu, alguns anos atrás, que a partir o trabalho doméstico, a partir de 3 vezes na semana numa residência, já é considerado vínculo, então teria que ser CLT. Coisa que antigamente não tinha. A pessoa morava na casa dos patrões, né? E aí, em troca só da comida ali, de um salário e tal, um trabalho análogo. Seria quem monta festa também, né? Porque Quem o quê? quem monta festa, esses negócios assim de... Tipo, que não... Isso. Qualquer trabalho que não é carteira assinada, eles chamam de trabalho informal, né? Exatamente, moleque. Bom. Discriminação salarial por gênero ou cor, como a gente viu que acontece. Falar? Ah, tá. Então, tem a discriminação salarial, principalmente com mulheres negras, como a gente já viu. Ou jornadas excessivas sem descanso, essas escalas absurdas que a gente vê por aí. Aqui, ó. É decente ou não é? Não tô falando de decente no sentido de, tipo, meu Deus, que vergonha. Tô falando nas condições de trabalho, pelo que a gente viu de trabalho decente. Acho que não, porque não tem férias. Também é Tem salário fixo. Não tem salário fixo. Hã? Não é seguro, pô, não é seguro pra gente que anda daqui e ali, imagina quem trabalha o dia inteiro, né? E aí, tem algumas reflexões para fazer. Então, o que acontece com esses trabalhadores de app, no caso Uber, iFood, 99, que vendem a ideia da autonomia, da liberdade de horário, mas o que acontece quando eles ficam doentes, por exemplo? Que a autonomia é essa, que eu não posso ficar doente, que eu não posso parar, que eu não tenho salário se eu não trabalhar. É como se fosse um rato naquela rodinha, né? Tipo, eu tenho que estar o tempo inteiro correndo. Se eu parar, eu morro de fome. E aí a gente começa a substituir o conceito de trabalho, que é algo que tem todos os direitos, tem aquelas seguranças caso eu me acidente, caso eu fique doente, caso eu precise descansar, com esse tipo de trabalho e tem a normalização desse tipo de trabalho. Então, tipo assim, antigamente, o que seria bico antigamente, hoje é esse tipo de trabalho, né? Que a gente chama de trabalho informal. Só que se ficar doente, já era. Então, tem que parar para pensar se vale a pena, que liberdade que a gente vai dar para essas empresas. Tipo,
Um exemplo claro, que é a iFood. Eu não sei quanto a iFood paga para os entregadores. Mas não existe alguma regra que fala o mínimo que eles precisam pagar? Ou fica a cargo da empresa? Eu sei que se depender de uma empresa, a empresa precisa de lucro, ela vai dar o mínimo possível. Mas e cadê a política pública para apoiar essa comunidade que não tem ali um representante ou um sindicato ou os seus direitos? Se for parar para pensar nas empresas, elas têm dinheiro para articular com o político. Então, será que as pessoas que estão trabalhando para ela, pensando numa carreira, eu posso falar que eu tenho uma carreira de entregador? Não, né? Não tem perspectiva de crescimento, de evolução. Pode ser que seja algo para você complementar uma renda ou no momento de necessidade, mas não algo para você tratar como carreira, para a vida. Em muitos casos, o rendimento mensal mal cobre os custos, pensando em quanto vai gastar de combustível, manutenção do carro, da moto, da bicicleta, o celular que precisa, que é um custo que não é calculado, a bag que precisa, que não é um custo calculado, alimentação, os impostos do veículo para quem paga IPVA e roda de Uber também, seguro do carro, nada disso entra no cálculo de quanto ele é remunerado. É uma despesa que ele tem, mas não é uma despesa que ele é remunerado por aquilo. A falta de vínculo empregatício retira as proteções legais. Então, como eu falei, o cara é Uber Moto, aí ele foi fazer uma entrega, ele é atropelado. Aí imagina, se ele fica lá 6 meses, fraturou o joelho. O que ele faz da vida dele se ele não pode trabalhar? Então é um pouco questionar a carreira que a gente vai querer pra gente também, né? Pensar, tipo, aqui a Mayara tinha falado de manhã que aqui em Paracambi a gente já viu várias placas de emprego, tipo, no mercado procura-se caixa, no gourmet ali procura-se auxiliar de cozinha e atendente. Tinha mais algum outro? Farmácia, acho que você tinha comentado. Então, eu já vi essa fala aí, mas é muito também do que a geração antiga aceitava certas coisas que a nova não aceita pelo acesso a conhecimento, né? Tipo, eu vou me sujeitar a certo tipo de trabalho se eu posso fazer outro que vai me pagar. Por exemplo, eu prefiro rodar no Uber do que pegar uma enxada e limpar um lote. Então, assim, esse trabalho não vão ter meu. Mas se quiser, se eu tiver na merda, eu tô lá. Tenho uma moto, rodo de Uber e faço um... Agora, roçar não tem como. Então, assim, e era um trabalho que os mais antigos, pelo menos os homens que tinham na minha família, era super pegariam e roçariam, sabe? Mas aí, conforme você vai tendo uma evolução das gerações, também há de se convir que algumas questões precisam mudar. Porque não adianta a geração evoluir e a condição de trabalho também não, sabe? Mas é uma coisa a se refletir. Então, trabalho autônomo, vou pagar um INSS à parte, então, para que se eu ficar doente eu possa ter uma cobertura mínima. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, não é porque você trabalha independente que você não pode contribuir com a Previdência e ter esses direitos. Também é uma possibilidade. Claro que você não vai receber lá na frente uma aposentadoria equivalente a quem trabalha no CLT, né? Que contribui com um valor maior. Só que você também não vai deixar de ficar coberto por esses benefícios. E aí, falando nela, a famosa Carteira de Trabalho e Previdência Social é o documento que junta todas as regras de trabalho. Então ela foi criada em 1º de maio de 43, Dia do Trabalhador, talvez por isso o dia, né? E é um conjunto de leis que regulam os direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores no Brasil. Então ela vai falar tanto qual é a regra para quem emprega quanto para quem é empregado. E as principais garantias que ela tem: a jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais. E aí quem trabalha 12 horas por dia autônomo tá perdendo um tempo se a gente comparar com os horários do CLT, né? Então é de se combinar e ver o que é melhor. A carteira assinada, que dá direito a férias, 13º salário, descanso semanal remunerado. Geralmente é o final de semana, né? Só que se eu não sou CLT, o meu descanso semanal é não remunerado, porque eu não vou ter dinheiro. Se eu sou CLT, eu sei que eu vou ter aquele descanso semanal remunerado, porque no final do mês não vai ser descontado do meu salário esses dias. Eu recebo por 30 dias de trabalho, ainda que eu não trabalhe todos os 30 dias. Isso é o descanso semanal remunerado. Licença maternidade, que em alguns casos pode chegar até 6 meses, 4 meses. A paternidade é menos, né? Menos dias, máximo uma semana.
que já é uma coisa errada também, né? Porque aí você obrigatoriamente joga o cuidado para quem trabalha para a mãe, porque, tipo, se o pai só pode ficar no máximo 7 dias, a mãe pode ficar 4, então, naturalmente, a mãe vai ter muito menos tempo de trabalho e mais de casa. Quanto, na verdade, você poderia botar igual para os dois, aí, tipo, o homem fica para cuidar da criança quando for necessário e a mãe pode fazer outras coisas. Tem países que já deixaram igual o tempo de maternidade e paternidade nessa licença aqui para cuidar. FGTS, que é 8% do salário que todo mês a empresa precisa tirar e guardar numa poupança sua, e aí no final, quando você é mandado embora, você pode pegar esse dinheiro. E o valor da aposentadoria, né, para você ter direito à aposentadoria. Então a CLT ela organizou diversas leis que já existiam, eram soltas assim, uma falava sobre uma coisa, outra falava sobre outra, dando forma ao que a gente conhece hoje como direitos trabalhistas. E aí, quem fez tudo isso? Quem foi o responsável? Alguém sabe o nome dessa figura? Boa. Getúlio Vargas é uma figura controversa na história, né? Uns amam, outros nem tanto. E aí a gente vai entender um pouco como tudo desenvolveu. Então, na década de 20, o Brasil vivia a chamada política do café com leite. A galera da escola aí que está estudando isso em história cai muito no Enem. Então, naquela época que o poder era dividido, né, entre os produtores de leite de Minas e os produtores de café, São Paulo e Rio, mais São Paulo. E eles ficavam alternando a presidência. Então, olha só, os produtores alternavam na presidência. Então, a gente já tem a figura de um poder político, quem era dono do capital. Então, os maiores produtores eram os representantes políticos. Então, já começa a ver aí que nessa época a política ela não era feita, acho que até hoje não é feita para todos, né? Tem um outro que faz, mas a gente vê muita gente defender um grupo específico e não todos como deve ser. E aí, em 1930, após a Revolução, ele permaneceu no poder de 30 a 45. Aí ele tentou se articular com vários setores da sociedade, como a igreja, e o sinal mais visível dessa aproximação é a inauguração do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Então, veja, a gente está falando de quase 100 anos atrás, né, já que a gente está em 2026, e a política associada à religião já era utilizada como ferramenta de manipulação e de conseguir movimentar públicos. E a gente pode voltar a quanto for no passado que a gente vai ver isso. A Roma, os papas eram políticos em certo período da história. Então, quando a gente vê hoje certos candidatos dentro de igreja fazendo culto, é uma estratégia política das mais antigas. Você associar a fé, que é uma coisa que as pessoas não costumam ter o hábito de questionar ou de procurar um porquê das coisas, é meio que aquela coisa assim, é assim, e aí utilizam-se disso para movimentar a massa, sabe? Nesse caso aqui, a Igreja Católica, na época, né, que era a igreja mais forte, e ele conseguiu se associar, e teve o Cristo, etc. Teve apoio também na conquista do voto feminino, em 1932, então a gente está falando que o voto feminino é uma coisa que tem menos de 100 anos, por exemplo, que também é super recente. Com a justificativa de que o Brasil estava ameaçado pelo comunismo, Vargas fechou o Congresso e declarou-se presidente. É aquela coisa assim, né? Tipo, gente, vai vir um ditador comunista, então é melhor que eu seja o ditador, já que eu vou fechar tudo e eu que vou mandar. Então, foi ditadura por ditadura, entre aspas. Umas piores, outras melhores. Né? Menos piores, no caso. E aí, em seguida, outorgou a Constituição de 37, ou seja, ele definiu como seriam as regras. Em 88, como é que foi? Acabou a ditadura militar, juntaram-se políticos do Brasil inteiro, ficaram reunidos por um tempão em Brasília, construindo a nova Constituição. E aí teve participação de todos. Nessa aqui, que é a nossa Constituição atual. Nessa aqui de 37, não. Ele outorgou lá do jeito que ele achava que era o ideal. E aí, nessa Constituição, concentrava ainda mais poder na figura do presidente, que é o líder do executivo. E declarou extintos os partidos políticos e passou a governar com grandes poderes. Então, basicamente, ele organizou tudo para que ele ficasse ali. Então, é uma figura controversa. Sim, teve benefícios na época dele? Teve, mas também teve algumas questões que são complicadas. Assim como vai ter para todas as pessoas, né? Não tem nenhum ser humano que é bom 100%, mas também não tem nenhum ser humano que é ruim 100%. É aquela máxima assim, é para separar a arte do artista ou não? Tipo, e aí? O que vocês acham?
Hã? Temos um voto de sim. Mais alguém? Depende do contexto. O que João acha? É para separar a obra do artista ou a arte vai estar ligada ao artista? E aí? Quem faz essa reflexão? Qual o quê? Entendi. Tipo Michael Jackson. Qual é a fama do Michael Jackson? De aliciar criancinhas, né? É. Entendi. Acho que tá ligado. É. Eu acho que depende muito. Eu gosto muito das obras de Timbaland, só que o Timbaland é merda, eu não assisto. Quem gosta de Harry Potter também sofre com pois isso, é, né? pois é, exato, personagem. Quem gosta de Harry Potter fala que escreveu o Harry Potter foi Hermione. Então fica aí a reflexão, se a gente separa a obra do artista ou não. E aí a gente tem aqui, ó, algumas questões. Então, assim, por que as pessoas trabalham? Para? E o que a gente precisa para sobreviver? Pensando em ser humano, animal. E a casa? Não, eu pensei em animal. Por exemplo, se a pessoa ficar no sol direto, ela pode pegar o... Nem os indígenas ficam no sol 24 Eles horas. têm a casinha deles lá, por exemplo. É. E aí, alguém consegue me responder por que a gente trabalha? Sem ser com questões culturais, pensando no ser humano como o animal biológico. Hã? Manter o quê? É. Entendi. Então. Caraca. É exatamente isso, porque assim, para se manter, os indígenas, eles vivem um outro tipo de comunidade e se mantêm da mesma maneira, sabe? E aí a gente precisa, porque a gente precisa manter um sistema que foi construído, então é um sistema onde a gente precisa pagar por tudo. Famoso capitalismo, né? Capital. Então a gente vive em torno do capital. Então eu preciso de dinheiro para comer, preciso de dinheiro para me divertir, preciso de dinheiro quando eu tô triste, preciso de dinheiro para dormir bem, para beber água. Então hoje eu preciso para sobreviver como animal, água, oxigênio e comida. Hoje a gente paga pela comida e a gente paga pela água. Falta só o oxigênio. Falta só isso aqui, esse tantinho assim, né? Então, assim, a gente estava assistindo o Ilha das Flores. O mesmo ser humano com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, que cultiva os tomates, era o muçulmano que ele mostra lá também, que também é um ser humano e que foi morto. Então, assim, aí a gente já começa a sair da necessidade biológica de vida e começa a entrar no âmbito social de convivência. Será que esse sistema ele trata de maneira igual um casal hétero e um casal gay que está se beijando em público? Então, o sistema, na verdade, somos nós mesmos, né? Porque conforme a gente vai entrando nele, vai se conformando e aceitando certo tipo de coisa, elas vão indo. E aí quem está por cima ali tá só comandando. E essas pessoas que trabalham, que têm muito dinheiro, que trabalham não, né? Que são burgueses que dependem do trabalho de outras pessoas. O dono da Casa do Sabão, por exemplo. Ele não vai estar no caixa trabalhando. Ele vai viver do lucro do mercado com base naquele salário de merda que as pessoas recebem e ele tá de boa. Então, para ele, tipo, só vai mudar o benefício de quem tá trabalhando lá embaixo quando ou essa galera se movimentar através de um sindicato, alguma coisa assim, ou vier uma lei. Então, se a população, novamente, não se move, e aí, nas suas diversas camadas, nas suas diversas áreas de atuação, para conseguir esse melhoramento, se depender de quem tem dinheiro e quem concentra o poder, não vai ter.
porque eles só estão lá porque tem gente que não tem. Então, eu só sou muito rico porque existe muita gente que não tem muito rico. Porque se isso fosse distribuído de maneira igual, as pessoas, eles perderiam o poder, perderiam o status que eles têm. Então, é entender a dinâmica social. Alguém consegue falar qual seria o pior trabalho que considera? Tipo, pra mim não dá. Eu acho isso daqui absurdo de trabalho que não deveria existir. E aí? Mas... Humilhação muito grande. se você estiver sendo remunerado bem e tiver uma escala legal, eu acho que não é tão ruim, não. Acho que qualquer trabalho que envolva você interagir com o público, eu não vou estar em telemarketing. Telemarketing foi o melhor trabalho que eu já tive, sabia? Não o melhor no sentido de todos os direitos, mas no sentido de, tipo, estresse mental. Atendente do creche. Isso daí a gente vai falar do segundo ODS. É um ODS um pouco mais simples, já que a gente vai ter um módulo para falar de cidade sustentável, então eu vou passar bem que rápido, que ele fala sobre indústria, inovação e infraestrutura. E aí ele diz que construir uma infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então a gente vai falar um pouco sobre indústria e infraestrutura, para vocês entenderem o papel de cada uma. E basicamente infraestrutura é o quê? Todo o aparato físico presente em uma determinada localidade. E os serviços a ele associados, como transporte e logística, geração e transmissão de energia, saneamento básico e telecomunicações, que possui grande importância para o desenvolvimento social e econômico. Então é tudo aquilo que faz basicamente uma cidade ser cidade, né? Os aparatos para que a vida aconteça ali. Então pensando em infraestrutura daqui de Paracambi, de transporte, a gente tem ônibus e van, e é isso, né? Tem bicicleta, né? Mas, tipo, não tem muitas outras coisas, assim. Eu não vejo tanto mototáxi aqui. Tem? Tem táxi, né? Táxi... Não sei como é que funciona a cobrança aqui, mas no centro costuma ser bem exploratória. As tarifas, né? Os pontos de ônibus, então, também são infraestruturas pensando em logística. Aí, quando a gente fala infraestrutura de educação, são as faculdades, são as escolas, são tudo aquilo que diz respeito a essa educação. Então, a infraestrutura é tudo aquilo que a gente tem para fazer um serviço acontecer ou alguma coisa. E aí aqui a gente tem, ó, sem infraestrutura de qualidade, por exemplo, crianças não conseguem ir à escola, seja pela falta de transporte, ou às vezes falta água, ou está muito calor. Então, em Nova Iguaçu, eu trabalhava numa escola que ela não tinha ar-condicionado. Quando chegou naquela época do verão, das ondas de calor, não tinha condição de ficar dentro da escola. E aí, naturalmente, não tinha aula porque a infraestrutura da escola não estava preparada para ter educação. Ou então, um período de falta de água. Novamente, trabalhei em escola que acabava a água no verão, e aí você não pode ter ali, não tinha comida, porque não tinha água para fazer a comida para os alunos, água para ir no banheiro, água para beber, então, naturalmente, deixavam-se de ter aula por falta de uma infraestrutura. Isso a gente está pensando só na educação. Mas aí quando a gente pensa em infraestrutura de segurança, então tem uma operação e aí naturalmente as crianças não saem de casa e não vão para a escola. Ou então uma pessoa não vai no médico por causa disso, ou não vai no trabalho. Então todos esses serviços eles têm infraestruturas ali que permitem ele funcionar. E essas infraestruturas muitas vezes elas são velhas e aí naturalmente a gente tem que pensar na inovação. Então, a gente tem que pensar em investir em ciência e tecnologia para pensar na inovação. Se a gente não investe na educação, em nível superior, pensando em pesquisa, a gente fica dependendo de tecnologia de fora. Então, por exemplo, um painel solar. Falamos muito de transição energética, COP, etc. Só que será que se a gente tivesse uma empresa produzindo aqui com uma tecnologia nacional fosse ser mais barato do que importar de uma empresa da China? Aí tem o custo da China, o custo do transporte e as taxas de importação daquele produto. Aí o produto já fica muito mais caro. Isso a gente está falando de uma só coisa. Imagina se fosse para várias outras. Isso aí a gente está falando de educação. Os hospitais ficam isolados e sem equipamentos e estruturas. Novamente, pensar aqui em Paracambi que tem um hospital só para atender toda a população. Aí será que aquela pessoa que mora lá em São José
não tem carro, vai conseguir esperar o curió passando mal para pegar, para poder ir lá para Lages para ser atendido pelo hospital? Então é pensar numa infraestrutura que você consiga atender toda a população e não só um grupo ou outro. Não sei como é a infraestrutura de saúde aqui, acredito que seja bem ruim, como em vários outros lugares. Ou então produtos que não chegam ao supermercado. A gente tem muito produtor aqui em Paracambi, produtor orgânico, agricultura familiar, mas que não necessariamente esses produtos estão aqui por logística. E talvez fosse mais barato eles estarem aqui, porque está mais perto, é menos custo. E ainda tem o caso de que você vai pensar a pitanga, por exemplo, que é uma fruta que estraga rápido. Só pela distância de certo local onde ela é produzida até onde vai ser entregue, já tem lugar que não vai poder ter o direito de comer uma pitanga. Porque a logística é tão longa, a infraestrutura é tão complexa que chegou lá, ela já passou do tempo lá, ela dura bem pouco. Então tem certos lugares que têm acesso a uns alimentos pela infraestrutura e outros não. Então a Manguinhos, favela aqui do Rio, tem um projeto social de horta urbana. Talvez se não fosse aquela horta urbana, a pessoa precisasse ir tão distante para conseguir o produto que agora, graças a essa infraestrutura verde, eles não precisam se deslocar tanto. Ou, apesar de não se deslocar tanto, é mais barato. Então, a infraestrutura ela vai dizer muito sobre qual esforço a gente vai ter que fazer para atingir certo serviço ou produto. As comunidades que vivem em vulnerabilidade social, então pensar na infraestrutura do meio ambiente. Será que tem um morro atrás da minha casa que está com árvore para proteger aquilo de desabamento? Será que a infraestrutura da minha rua suporta a quantidade de chuva que está tendo? Será que a rede elétrica suporta para quando tem tempestade não cair, de bater um fio no outro? Tudo é infraestrutura. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, o Brasil, ele tem regiões com excelente infraestrutura e outras completamente isoladas. Então, vai pensar na Zona Sul, vai pensar em Paracambi. Umas coisas são muito acessíveis lá e outras aqui, coitado, sofrem. Então, o Brasil também tem pouco avanço na área da inovação tecnológica, se comparado a outros grandes centros, outras grandes economias que o Brasil está competindo. Que também eu já falei das questões da ciência, da importância de investir na ciência. Enfrenta dificuldade no apoio a pequenas indústrias, então, com esse pequeno produtor. Alguém aqui, o pai tem comércio? Loja? Não? Então, vamos lá. Meu avô tinha uma loja de autopeças, vendia peça para carro. E ele era um senhor. Apesar de bem sucedido, ele trabalhava com uma caixa registradora e uma manota que ele tinha que fazer um papel com carro, aquele papel preto que aí tu escrevia em cima e rabiscava no de trás. E eu falava para ele que era muito fácil um funcionário pegar dinheiro, porque ele precisava esperar o final do mês para fazer o balanço de todas as notas, saber quanto ele tinha e qual era a diferença. Então, às vezes, uma inovação, uma tecnologia, você faz com que tenha um lucro maior, porque você está tendo menos perda. E como ele não tinha um suporte para isso, ficava a cargo dele, e era uma pessoa teimosa. Então, ele morreu com a loja funcionando desse jeito e poderia ter sido bem mais sucedido. Mas será que teria algum suporte? Quem daria esse suporte para ele? Então é pensar nisso também. Hoje a gente tem aqui, como eu falei, agricultores rurais, que será que eles têm suporte para conseguir um certificado de produto orgânico e aí conseguir vender um pouco mais caro? Será que eles têm um suporte para saber qual é a melhor técnica para usar no solo que seja menos agressiva? Então é pensar em infraestrutura para também os agricultores, não só de negócio, né? Não só a nível individual, mas para os empreendedores, para os agricultores, para todo mundo. Então são problemas do Brasil, né? E aqui, ó, uma escola, não sei de onde mas se você trocar esses funcionários de azul com o rodo na mão por um polícia com uma arma, é uma cadeia. Então, a infraestrutura educacional que a gente tem, ela estimula a educação ou ela afasta a educação? Então, é pensar como também, não é só ter uma escola, né? É ter professor bem da cabeça para dar aula, não só achar que dar aula é botar os alunos sentados e só ouvir, tem que ter atividade dinâmica para facilitar o aprendizado, pensar em uma horta, pensar em um pátio onde possa ter atividades, gramados, ar-condicionado, tudo isso, banheiro limpo.
Então, tudo isso é infraestrutura que vai funcionar para um município. No caso aqui, a gente está falando de serviço da educação. Outro tipo de infraestrutura aqui que a gente pode pensar, de transporte, ponto de ônibus. Como é a infraestrutura aqui de ponto de ônibus de Paracambi? Eu só conheço aquele de concreto que tem no estilo da praça aqui. Todos os pontos são assim? Não? Aí, não sei quais são. Como é que são os outros? É só uma placa no poste, então. Tem lugar que nem tem. Então, aí, como é que é essa pessoa esperando o ônibus lá em São José, que eu imagino que não deve ter um ponto assim, e quem está esperando aqui em Paracambi na praça? Então, aqui já tem uma cobertura, a pessoa já não está se molhando, não sei se tem luz, iluminação, mas se pensar em iluminação, talvez melhore a segurança, pensar em um banco para poder os idosos, pessoas com necessidade de sentarem, talvez. São infraestruturas que pode ser um detalhe, assim, um ponto de ônibus, mas ela consegue executar vários serviços, sabe? Hoje a gente está caminhando até para o contrário, já está vendo os bancos com os ferros assim para as pessoas não deitarem, né? E é uma política que ela é excludente, né? Então, assim, a pessoa, geralmente, um morador de rua, ele já não tem casa, ele já não tem os mesmos acessos, aí o único lugar que ele tinha para pelo menos dormir, as pessoas estão botando pedra, estão botando ferro, e aí, ao invés de criar uma política para tirar essas pessoas desse local, você está dando jeito para que ela não esteja ali, visivelmente, né? E aqui um outro caso também, então umas ruas bem esburacadas, acho que é em São Paulo, e a galera começou a plantar bananeira no meio dos buracos, falou, não vai resolver, então agora que não vai passar nem carro. E aí começaram a fazer isso, então é um exemplo de uma infraestrutura ruim que vai prejudicando os serviços na cidade. Algumas informações, quase 25% dos brasileiros não têm acesso à internet de qualidade. E aí, aqui em Paracambi, por exemplo, na turma 1, eu lembro que já teve vez de eu estar aqui na sala e sem sinal nenhum no telefone. E aí, muitas vezes a gente tinha problema, tinha que descer lá na sala, no roteador, passar os dados para o computador da aula, que a gente usava online, para dar aula aqui. Então, tinha um processo a mais só pelo fato de não ter sinal. E para a gente que vive na cidade, é muito comum ter, mas tem cidades que só um ponto pega, só a casa de um tem roteador e todo mundo usa. E às vezes a inovação chega para a cidade, a ideia chega pela rede social. Ou então a pessoa se conecta a uma outra que está passando por aquele problema e aí consegue se ajustar. Redes de apoio também funcionam assim. Então, tem muitos grupos de mães de autista, por exemplo. Então, através da rede social que ela consegue saber como lidar com certos problemas. E às vezes, se a cidade não tem, já influencia na saúde. Então, às vezes, é um movimento social que tu tá vendo que tá rolando em determinado lugar, que se aplica ali e aí, graças à internet, você consegue trazer aquilo. Então, a internet ela também é uma porta de entrada para a inovação. Tem muito problema também que vem da internet, mas você consegue extrair coisas boas. Sempre vai ter, né? O uso pro lado ruim e pro lado bom. A Amazônia é legal. Tem mais de metade das estradas não asfaltadas, aí... Não sei se vocês já viram aqueles vídeos como é a Transamazônica, aqueles caminhões super pesados atolando no meio da lama. Isso atrapalha a logística financeira do município também. 98% dos resíduos tecnológicos no Brasil não são reciclados. E aí, naturalmente, a gente tem o descarte irregular, ou seja, em terra, né? Quando, na verdade, muitos daqueles sistemas que estão dentro do computador ali poderiam ser aproveitados. Então, às vezes, o computador dá ruim, notebook, porque a tela queimou, mas processador, HD, teclado, tudo aquilo poderia voltar para a indústria para ser reutilizado. E não está sendo. Então, acaba que aumenta o custo, porque a indústria está precisando comprar um produto novo para gerar um novo computador. Se ela começa a reutilizar, o custo para a produção fica mais barato, e, naturalmente, o valor do produto diminui. E pensando em indústria, que é quem promove o desenvolvimento econômico, elas também têm um papel muito grande de promover o desenvolvimento social de uma localidade. Então aqui, tem alguma indústria que tem um papel positivo que vocês consigam visualizar em Paracambi? A gente falou da Botafogo, pelo visto não é um papel muito bom. Aí tem a P&G, será que ela executa algo aqui? É porque essa questão de, tipo, apesar dela estar do lado de lá da pista e lá ser seropédica, quando a gente olha a zona de atuação, a gente não olha para município, a gente olha para um raio de atuação ali, né?
E eu acho que tem muita gente daqui que, pelo menos, de fazer estágio, né? Mas o que ela, além disso, que é um mínimo, né? Se ela está aqui, contratar pessoas daqui. O que mais ela contribui? Porque ela está aqui, ela tem produto químico aqui, tem transporte de caminhão gerando CO2 o tempo inteiro. O que mais ela faz? Então, eu não fiz como foi um dia no Ministério Mas da última vez que eles vieram aqui, eles fizeram uma palestra apresentando a empresa e tudo mais. Eles falaram sobre uma ação social que eles fizeram para crianças e no Natal eles levaram os presentes e eles também tinham uma ação social, que eu não me recordo o nome, que eles levavam, acho que água, alguma coisa relacionada ao meio ambiente também. Então, maneiro. Então, há uma empresa que está lucrando estando aqui, lucrando usando a qualidade do ar daqui, a água daqui, a mão de obra daqui, e que está conseguindo trazer algum benefício social de volta. Mas tem várias outras que não conseguem, né? Então, pensar na indústria é pensar também no desenvolvimento da sociedade, porque são elas que são o maior gerador de gás carbônico, por exemplo. E aí, tem aquelas áreas que a gente conversou no primeiro dia de aula, que são o que faz uma indústria, ou uma loja, uma pessoa, uma marca ser sustentável ou não, que é atuar dentro desses 3 eixos, assim, esses 3 pilares, que é o social, ambiental e governança. Não dá para pensar meio ambiente sem o ser humano, né? Afinal de contas, a gente faz parte desse meio ambiente. Quando tudo começou, a gente estava lá dentro da cadeia alimentar normalmente. Então não dá para a gente pensar que a gente vai preservar um meio ambiente excluindo o ser humano, porque isso nunca vai acontecer, a não ser que viesse um asteroide de novo aí e matasse todo o ser humano. Mas acho que não vai acontecer tão cedo. Então pensar o meio ambiente é também pensar como é o ser humano, afinal de contas é o ser humano responsável pelos maiores impactos na natureza. Então tem que pensar o social. E a governança é como essa empresa vai ser administrada, né? Algumas ações para exemplificar o que consta dentro de cada uma. Então, utilizar tecnologias de redução de poluição. Vamos pensar na P&G, que produz shampoo. Se eles não pensarem em tecnologia para reduzir isso aqui, vai ficar um caos aqui, afinal de contas eles estão aqui perto e usam vários produtos químicos. Então, talvez eles pensarem nessa tecnologia que daqui a 10 anos pode não ser a mesma. Então, tem que pensar na inovação também. Daqui a 10 anos, acompanhar o mercado, acompanhar as tecnologias, tratar os efluentes, que é esgoto, utilizar energia renovável, arborizar a região de atuação, promover a captação de água de chuva. São todas ações que essa indústria ela pode fazer pensando em melhorar o meio ambiente local. O que ela pode fazer pensando em melhorar a parte social? E a gente tem milhões de exemplos. Alguns aqui estão escritos, como, por exemplo, contratar mão de obra local, pensar no povo que está aqui, fornecer capacitação para os funcionários. Então, quando eu tenho um técnico em mecânica trabalhando na Ambev, se eu não pensar em capacitá-lo e ele continuar crescendo no nível de graduação, eu vou meio que deixar ele para a vida inteira naquela mesma posição, né? Então, pensando numa pessoa que falaram do Gari, por exemplo, se ele não procurar se desenvolver e estudar, ele vai continuar ali para sempre. Então, capacitar os funcionários é muito bom pensando no social, porque você dá o direito daquela pessoa de se crescer, de se aumentar um salário, por exemplo. Apoiar o município em ações, então, choveu, alagou, vamos doar um bote, salva-vida, fazer uma atuação social, e nesses casos, fornecer programas sociais na comunidade, como esse que você falou do final de ano, né? É uma ação social. Apoiar bolsas para pesquisa científica também. A Onda Verde, ela trabalhou tinha um projeto que era patrocinado por uma empresa, igual é o convênio que a gente tem com a Transpetro. E aí, eles reformaram uma escola pública e também tinham bolsas para pesquisas dentro da área de atuação da empresa. Então, era a empresa falando, olha, eu vou pagar uma bolsa desde que vocês pesquisem, desenvolvam ideias dentro dessa nossa área. E aí ganha tanto aquela pessoa que está ganhando ali para estudar e ganha também a empresa que está trabalhando em inovação dentro lá das suas atividades. Então, apoiar o estudo. Eu tinha um primo que há muitos anos atrás, ele fez técnico em mecânica aqui. Ele fez uma prova da Petrobras, ele era bolsista, não sei em que condição, mas era um programa que a Petrobras tinha para pagar bolsa para os alunos do IF. Fazia uma prova lá e pela sua nota tinha a classificação. E pensando em governança, que é como essa empresa é administrada, publicar relatórios anuais e de atividade, que tem um código de ética, né, que tem regras a ser seguidas. Todo mundo sabe o que é ética?
Aqui? E aí? O que vocês acham que é ética? Letícia. Quem é Letícia? E deve ser seguido para poder ter, assim, como eu posso dizer? Mas saber o que deve ser feito corretamente. Não ser tudo bagunçado. É por aí. É um conjunto de ações e comportamentos visando um bem-estar coletivo de todos, né? Então, pensar em... Nem sempre ser antiético é ser ilegal. Às vezes, se eu chegar e aqui fazer... Deixa eu pensar o que não seja legal. Sei lá. Enfim. Se eu chegar aqui e tiver precisando de usar uma pilha no meu mouse, por exemplo, aqui ó, meu mouse usa pilha. E aí eu vou falar, acabou a pilha do meu mouse, vou tirar a pilha do controle e passar pra cá. Tipo, não tem nada de legal. Só que é antiético, porque aí eu tô usando um benefício que é de educação do projeto para uma questão própria. Então, apesar de não ser ilegal, não quer dizer que seja a melhor solução, que seja ético. Então, a ética é isso, é as pessoas agirem sempre pensando num bem-estar social de todos. Um canal de denúncias, então é importante que a empresa tenha esse canal de denúncias, caso as pessoas vejam alguma coisa acontecendo, elas poderem denunciar sem ter o medo, né, de ser mandado embora. Estar legalizado quanto à documentação, segurança de trabalho, promover a diversidade. Então, assim, uma empresa que para a gente considerar sustentável, ela tem que ter ações nessas três áreas. Se ela tiver só em ambiental e governança e não tiver social, não é sustentável. Se tiver só ambiental e social e não tiver governança, não é sustentável. Essa mesa de 3 pés, ela precisa, se ela perder uma, ela cai. Então, a gente, em outras palavras, vai chamar isso de ESG, aqui, ó, que é social, governança, o ambiental em inglês fica com E na frente, então é ESG, que é ambiental, social, governança. E a gente tem o caso da nossa Globo aqui, que ela tem um programa ESG. E aí o programa ESG são ações que acontecem dentro da empresa dessas 3 áreas. E aí ela tem lá, ó, as áreas de atuação, impacto social, então, ó, social. Aqui são as áreas, as principais, né? Diversidade e inclusão, então a gente está falando de governança. Desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores, pensando no ambiente de trabalho. Biodiversidade, ambiente e consciência ambiental, meio ambiente. Governança, transparente e responsável, então é pensando em governança. Educação como vetor de transformação, também governança. Então ela definiu que dentro desses 3 eixos aqui, os principais que ela vai atuar são esses. E aí quais são os benefícios que eles tiveram implementando isso? Eles renovaram o certificado de empresa carbono neutro. Então, tudo aquilo que eles poluíram, eles conseguiram plantar ou investir em tecnologia para retirar de poluição. Então, ficaram igual, neutro. Plantaram, um exemplo, plantaram o mesmo que poluíram. Contrataram 35% de mulheres e 23% de negros e negras para cargos de confiança. Como falei, pensar no social não é só ter pessoas negras, não é só ter diversidade, é botar essas pessoas no lugar que elas possam se expressar. Não adianta eu ter uma empresa com 100 funcionários, 50 serem negros, mas na minha diretoria todos serem brancos. Porque não adianta nada eu ter, mas se elas não estão no local de tomada de decisão, de expressar. Para as empresas é o equivalente àquele argumento do tem até amigos que são, né? Tipo, eu tenho até amigos que são. Tu caga, faz várias merdas, mas tu tem até amigo que é, então por isso você vai aceitar. Não, é olhar para quem são essas pessoas que estão lá e elas estão... Tá equitativo, né? 73% dos funcionários participando pelo menos de uma ação de capacitação, então bem mais da metade, né? 1/4 quase, 3/4 quase, participaram de algum curso, alguma aula, alguma capacitação para se desenvolver lá dentro. Então não é só chegar, fazer aquilo e ir embora, é pensar em uma evolução. Nas telas exibimos o projeto Identidades, amplificando as vozes de grupos identitários. Revisamos nosso código de ética e conduta. O movimento LED, Luz na Educação, que mapeia e reconhece, também dá prêmio, né? A práticas que estão alinhadas com o futuro da educação.
cedemos 350 milhões em mídia para 57 organizações. Então, deu palco. Então, pensando em 57 organizações, poderia ser a Onda Verde uma dessas. Então, são instituições como a nossa que foram agraciadas com um programa de uma empresa que poderia não fazer isso, mas pensando em sustentabilidade, faz. E aí, como é a economia que a gente tem hoje, pensando no processo? É extrair, vai lá, então, por exemplo, extrai o petróleo, transformo ele num dinossauro de plástico, que é um dinossauro feito de um dinossauro. Aí a criança brinca e depois ela vai e joga fora. Esse seria o que a gente tem hoje de economia linear, né? Que é aquilo que a gente aprende em geografia na escola, eu acho. Só que qual certo deveria ser? Deveria ser uma economia circular. E aí qual é a diferença? A gente extrai, pensando no dinossauro de plástico, extrai o petróleo, produz o dinossauro de plástico, manda para a loja, aí as pessoas compram, então as crianças brincam. Ao invés de acabar de brincar e aquilo perder o uso, jogar fora, a gente pensa, então vamos reutilizar para outra coisa? O dinossauro eu acho que não dá. Mas dá sim, se você for pensar em compor um cenário, fazer uma exposição. Mas vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Produzir o pote de sorvete, foi distribuir, o pessoal comeu. Dá para pensar em reutilizar um pote de sorvete? É o clássico de todos, né? O de margarina também. Só quem é de relíquia já comeu no de margarina. De margarina serve também. Guardar parafuso. Enfim, quando não dá para fazer a reutilização, usar ele para um outro fim, igual a sacola de mercado, né? Que a gente usa para levar para casa e depois vira um saco de lixo. É reutilização. E aí o pobre que mais faz é reutilizar. É uma tecnologia social, reutilização, que os ricos podem dispensar por serem ricos, mas o pobre, por ser pobre, precisa economizar e ele vai reutilizar muito. E aí, ok, pensando na economia circular, se acabou, a gente jogaria fora. Mas não, ou a gente reutiliza, ou a gente separa, e aí coleta seletiva, veja aqui. O que não serve vai para o aterro e o que serve volta para reciclagem. Então, pensando no pote de sorvete, já não aguento mais, vou botar para reciclagem. É plástico, ele vai voltar para a indústria aqui, vai voltar mais barato, afinal de contas não vai ter todo o custo de extrair, e aí o produto, teoricamente, vai vir mais barato. E aí isso serve... Não sei que quem já foi na loja da Apple ou da Samsung, que eles pagam um valor pelo telefone velho. Então isso é uma forma de economia circular. Então você tem um desconto num produto novo, porque você está entregando esse, e eles vão reaproveitar peças, vão se preocupar com o descarte. Deveria ser assim para tudo, né? Mas a gente ainda não tem muito o hábito. Até porque hoje em dia, por exemplo, as pilhas. Nem todo lugar recebe pilha, aí você precisa ir num ponto específico, e nem é todo mundo que vai ter paciência para guardar. Bateria também, mas o quê? Remédio também, o certo aí lá na farmácia geralmente tem um lugarzinho que tu deposita remédio vencido ou a cartela, porque é um produto químico, você não pode descartar com os outros porque contamina. Então tem uma série de produtos que a gente poderia retornar com ele para que ele voltasse para a indústria. Todos os vidros são 100% recicláveis, os pneus, borrachas são triturados e podem voltar para virar asfalto, virar outros produtos de plástico. Muitas coisas, na verdade. E aí, falando de ESG, que é transformar algo em sustentável, nem sempre a sustentabilidade ela vai partir do governo obrigar as instituições a serem sustentáveis. Até porque a gente sabe que muitas vezes são essas instituições muito ricas que compram o posicionamento de certos governos. Então, o maior movimento que a gente teve recentemente foi um grupo de investidores de muito dinheiro, tipo, a gente está falando de trilhões de dólares, chegou lá e falou, olha, a gente está vendo que os impactos ambientais influenciam nos nossos investimentos. E quando a gente está falando de dinheiro e quem tem dinheiro, eles não querem perder. E eles falaram, então vamos criar um critério para investimento que leve em consideração questões ambientais. Então, ao invés da gente pegar esse dinheiro e investir aqui, sem critério, vamos fazer uma regra e aí a gente investe nessas empresas que têm esses critérios. E a partir disso, o mercado, todo mundo que dependia desses fundos, começou a, por si só, adotar critérios ambientais. Porque quem era o dono do dinheiro falou que só daria se respeitasse os critérios. Então, a gente entender que existe um papel do poder público em criar regras, políticas públicas,
mas a indústria também é muito forte em determinar, ditar as regras. A gente vê, por exemplo, teve uma novela aí que a Bruna Marquezine usava uma calça listrada preta e branca e aquilo virou uma febre, por exemplo. Então as indústrias, elas ditam o consumo, elas ditam como as pessoas se vestem. Então as indústrias, elas terem consciência, elas fazem com que as pessoas tenham mais consciência também. Então, se é uma indústria que está pregando por uma peça de couro de jacaré, naturalmente as pessoas vão querer consumir mais e aí a indústria vai cobrar mais, vai caçar mais jacaré para ter. Então, quando você pensa numa indústria que incentiva algo reutilizável, algo retornável, as pessoas, elas são, sim, influenciáveis. Essa história de que, tipo assim, ai, eu tenho 10 amigos que usam droga e por isso eu não uso. Parabéns, mas isso não é uma regra. As pessoas, o tempo inteiro, elas são influenciadas tanto por outras pessoas quanto pelo meio ambiente que elas vivem. Então, é aquela história da água mole e pedra dura. Uma hora aquilo vai entrar na tua cabeça, nem que seja pelo inconsciente. Então, aquela história do Silvio Santos, piscar Jequiti assim na tela. Alguém já viu? Aquilo ali é uma técnica de comunicação. Do nada, toma um Jequiti, tu nem percebeu, pum, teu cérebro processou, né? Tu só falou, piscou, mas pum, tem um Jequiti aqui. Aí tu tá lendo, daqui a pouco, toma Jequiti de novo. Então, assim, tem várias coisas com que a gente vai convivendo e são tendenciosas que a gente não percebe. Então, quando tem uma novela que tem alguém que desmata e não é punido, você passa uma mensagem que, tipo, faz isso, acontece. Quando você tem uma novela que bota como ator principal, sei lá, talvez algum homem que bata numa mulher, tipo, aquilo pode refletir de alguma maneira. Então a mídia, ela tem esse poder, a indústria de uma maneira geral, de ditar tendências, né? Então, tipo, o Neymar faz um cabelo tal, todo mundo na juventude daqui a pouco vai estar copiando o cabelo. Aí quando o cara trai a mulher grávida, o que a galera que é cega e não tem base? Caraca, o Neymar, meu ídolo, camisa 10 da minha seleção faz isso, por que eu não vou fazer? Então é perceber como que a gente tem as figuras que ditam as tendências e como essas tendências atingem no meio ambiente. Dito isso, eu vou passar um vídeo que vai falar sobre infraestrutura verde, coisas que deveriam ter na nossa cidade, né? Pensando em infraestrutura ambiental. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou... Então, vimos que Paracambi tem água, né? Quando chove, será que a gente teria como manejar essa água? Fiquem aí com a reflexão. Agora nós vamos para o momento COP30, o momento mais aguardado por vocês, alunos. E aí, a gente vai começar agora. Então, gente, eu sei que todo mundo aqui lembra todos os dias de COP, né? Se eu perguntar aqui, vocês sabem dizer o que eu e os nossos colegas trouxeram, certo? Pois bem, como ficou combinado na quarta-feira passada, hoje nossos colegas iriam trazer os acontecimentos dos últimos dias e um resumo porque a COP acabou. Nossa! Pois é, né? Que tristeza. Pois bem, para começar a nossa cobertura, vamos começar com a nossa queridíssima Isabel, trazendo dia de quinta-feira algumas notícias. Bem, Isabel, tome seu lugar, fique à vontade. Então, né, eu fiquei com a quinta-feira, como eu conversei ali com a... Esqueci o nome dela. Isso. Eu não consegui achar muita coisa sobre a quinta-feira porque eles focaram só nesse incêndio que aconteceu, né? Eles não quiseram falar de mais nada, como se tivesse só acontecido isso. Então, foi só sobre isso que eu consegui achar, né? Que o incêndio aconteceu no dia 20, né, desse mês agora, no Pavilhão dos Países, né? Que é conhecida também como a Zona Azul. Aqui, como podem ver, como é que ficou, né? Depois do incêndio. E ali, exatamente onde é que é aquela areazinha ali azul, ó. A imagem não ficou muito boa, tentei aumentar, mas não dá para enxergar muito legal, não. Enfim, um incêndiozinho que começou, né? Deu um estragozinho, né? Pode passar pro próximo. Um calorzinho. Acontece.
Enfim, né? Aí eu trouxe o que causou, né? Não sabem exatamente o que foi, né? Mas falou que as chamas podem ter sido provocadas por um curto-circuito em um aparelho de micro-ondas. Ué, como é que foi parar micro-ondas aí? Ih, gente, eu escrevi errado, era celular. Era celular. Ignora, o computador que eu tava usando tava travando muito, então ocorreu um erro aqui. Era pra ser o celular. Não tinha. Gente, é que eu tava nervosa, o computador tava travando muito. Enfim, aconteceu um curto-circuito, né? Já o tal desse turismo, esse ministro aqui, explicou que o incêndio pode ter sido iniciado... Ah, tá, agora que entrou o celular, me confundi. Que estava carregando, ou seja, algum gênio resolveu botar o celular para carregar, deve ter dado algum curto-circuito lá e deu essa merda toda, né? Aí ele tá falando que os primeiros relatos aconteceram depois das 2 horas, mas que o fogo foi controlado assim, não teve feridos, o pessoal ficou bem. Teve 21 pessoas, né, que precisaram ser atendidas por inalação de fumaça e 2 por crise de ansiedade, mas no geral tá todo mundo bem, ninguém morreu. Só teve um estragozinho na estrutura, mas tranquilo. Nada muito grave, não. Poderia ter morrido alguém, poderia ter tido algo pior, mas tá tranquilo. Então é isso aí. Oi, gente, eu ia falar sobre o dia 20, né, da COP30 e o que foi abordado nesse dia como também, né, um assunto que eu vi que eu acho que foi a primeira vez que abordaram isso, que é o racismo ambiental, que caiu justo no dia 20. Eles falaram sobre isso porque impacto, né? O racismo ambiental aparece com intensidade na discussão sobre justiça climática. As delegações ressaltam que a crise do clima não afeta todos da mesma forma, porque como a gente já falou aqui, né, para pessoas tipo, mulheres afetam mais, porque também eles abordaram sobre gênero nesse dia, e ainda mais mulheres negras, porque sofrem mais com isso, né? Pela discriminação, pelo salário mais baixo que elas recebem e tudo mais. E aí eles foram ver um plano para aceleração de soluções que destaca a construção de cidades resilientes sob a ótica do racismo, que amplia os impactos da crise climática nas periferias. Seguindo nisso, o que é o racismo ambiental? Ele é o processo de discriminação e injustiças sociais que populações compostas por minorias étnicas sofrem, devido à degradação ambiental e em decorrência das mudanças climáticas. Porque, por um exemplo, pessoas que moram em favelas têm mais riscos de sofrer as crises climáticas, porque, né, falta de saneamento, essas coisas assim, que a gente já conversou aqui na sala também. E aqui fala também sobre as comunidades indígenas, porque elas não são respeitadas com o seu território, né, pelo desmatamento e tudo mais. E aí fala, as comunidades indígenas e quilombolas também são afetadas pelo racismo ambiental, que, historicamente, tem seu direito à terra ser ceado, tem seus territórios invadidos, ainda que estejam demarcados e sofrem diversas violações e conflitos. E exposição a riscos. Populações negras e indígenas têm maior probabilidade de viver em áreas degradadas, como perto de lixões, indústrias poluentes ou em zonas de risco, em costas, margens de rios, suscetíveis a deslizamentos e enchentes, porque, bom, esses povos sofrem mais preconceito, né? Então, né? E também teve um protesto da União Europeia, porque eles não ficaram contentes com o rascunho do combate aos combustíveis fósseis. Porque... Calma. Não foi muito bem isso. É porque... Bom, a frase ficou parecendo que é isso, né? Mas, na verdade... Não, é porque eu vi que, tipo assim... eles botaram que o Brasil botou meio que... Não ligou muito para os combustíveis fósseis, né? Pro fim deles. Mas não é muito bem isso. É porque
países mais desenvolvidos, né, como a China, foram contra o combate aos combustíveis fósseis, porque eles deram a desculpa que geraria muito desemprego, aí eles perderam dinheiro e tudo mais. Mas é porque eles ganham muito dinheiro com isso, né? Pode passar. E aí teve um incêndio na COP30, que ela falou, e o que isso gerou para nossa imagem, né? Porque o jornal internacional estava passando lá, tipo, falando muito mal do Brasil, que a infraestrutura da segurança é fraca e tudo mais. E aí pegou muito mal pra gente, porque a COP foi aqui, né? E aconteceu esse incêndio. E foi isso, eu acho. Boa tarde, gente. Eu fiquei com um resumo de tudo que aconteceu. E pode passar. Bom, o evento contou com 513 mil pessoas e 42 mil credenciados, que foram parte da Zona Azul, que é a área de negociações. E o Brasil teve a maior delegação, com 3.805 delegados registrados e 5 mil virtuais. Pode passar. No dia 2, ele ficou marcado pelo tópico de transição justa. Cadê a minha cola aqui? Eu esqueci o negócio. Que é a proposta da criação da ONU para garantir transição energética. E que foi uma negociação boa e intensa. Pode passar. No dia 4, foi marcado por uma carta que foi entregue para o Simon Shell, o secretário executivo, que basicamente estavam reclamando da infraestrutura do projeto, como os alagamentos do primeiro dia, falhas no equipamento, do ar-condicionado e etc. Problemas de saúde que causaram nas pessoas que estavam lá, calor, infiltrações de água e etc. Ou seja, a realidade sendo apresentada. Pode passar. No dia 5, foi marcado pelo protesto de 80 indígenas do povo de Munduruku, que... Esqueci de novo. Deixa eu lembrar. Eles fizeram uma manifestação contra o decreto número 12.600, 2025, que institui o Plano Social de Hidrovias e coloca os rios Tapajós, Madeira e Tocantins como eixos prioritários para a navegação de cargas. Lembrando que esse problema da hidrovia ele é ruim porque se você instituir uma nova hidrovia, é mais um caminho para o desmatamento, né? E o desmatamento na Amazônia ele está onde tem grandes rodovias para fazer o escoamento da produção. Não tem como eu escoar 10 toneladas de madeira no barco no rio. Então, quando você tem uma estrutura de rodovia bem implementada de uma cidade, é mais fácil que você tenha os desmatamentos dos casos de crime ambiental. Por isso que eles estavam contra. Pode passar. E o dia 6, que foi marcado pela Cúpula dos Povos, que foi uma manifestação? Gente, eu tô esquecendo. Foi uma marcha que começou às 8h30 e seguiu por 4 quilômetros até a aldeia amazônica, que teve vários adereços artísticos e um deles, como fechamento do evento, foi... Evento não, né? A marcha. Foi o funeral dos combustíveis fósseis, que foi um ato simbólico pelo fim dos usos das substâncias. Não lembro o nome da substância, mas foi a substância. É isso. Bom que a Gabi Amado estourou um hit, né, em Belém. Boa tarde.
Eu resolvi pegar, tipo, já falaram sobre essa parte, né? Mas como eu vou fazer, eu e a Anne ficamos com um resumo, eu resolvi destacar de novo o TFFF, que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, e principalmente porque ele destaca os países com grandes áreas de florestas tropicais, incluindo o Brasil, é claro. E também porque 20% do financiamento é direcionado a comunidades indígenas e teve o apoio de 50 países e o presidente da Alemanha, a Alemanha se responsabilizou a dar 1 bilhão de euros para investir nesse projeto. Pode passar. Dinheiro tem, né? Falta a gente conseguir aprender a acessá-lo. A gente tá falando só de bilhão aí, não sabe o que dinheiro tem. Mas considerando que tem vários países com florestas tropicais e 1 bilhão às vezes não vai ajudar completamente. Pensar que a gente hoje não tem esse 1 bilhão, se a gente tiver, uma ajuda. Verdade. E também teve a parte das negociações científicas que os cientistas ficaram bem frustrados e preocupados porque, independente de ter essa meta de menos 1,5 ou 2 graus, não ia ser o suficiente para poder combater o aquecimento global. Então, eles ficaram bem preocupados com isso. E também por causa da negligência dos países mais desenvolvidos em questão de apoio, como a China e tal. E ONGs e diversos sindicatos protestaram também contra isso, porque no final do rascunho da COP foi muito pouco falado sobre a mudança necessária para o uso de combustíveis fósseis. Foi bem negligenciado. E é isso, pode passar. E também teve a questão de falta de, como é que eu posso dizer, de prioridade para os povos que são afetados pelas mudanças climáticas, pela crise climática. Então, a Cúpula dos Povos protestou contra isso, falou sobre isso bastante, porque eles estavam vendo que, como é que eu posso dizer, que as ordens sobre tudo, o que era destacado, era feito de cima para baixo. Então, pessoas que não estavam sofrendo com a crise climática estavam ali denominando o que poderia ser feito para melhorar, sendo que quem estava sofrendo com a crise climática quase que não estava sendo ouvido, não teve voz sobre isso. Pode passar. E uma coisa positiva foi que 4 terras indígenas foram homologadas e 10 foram para portaria de declaração durante a COP. Se eu não me engano, foi o presidente Lula que deu a notícia. E foi bem positivo. E é isso. Vocês viram aquela que vai ter uma convenção da Colômbia em relação aos combustíveis fósseis? Chegaram a ver uma notícia sobre isso? Alguém viu? Justamente porque não chegaram num acordo que fosse satisfatório para esses países para falar sobre a questão dos combustíveis fósseis. E durante todo o período de aulas, vocês vão ver como os combustíveis fósseis são um grande, enfim, vou falar um vilão assim para a questão das mudanças climáticas. Claro que a gente tem outros pontos de atenção, mas a gente vai falar bastante sobre isso, principalmente em relação à transição energética, que é um dos módulos que o Gabriel vai trabalhar com vocês mais lá para frente. Então é importante que vocês tenham essa noção da importância sobre falar sobre isso e sobre como esses países reunidos seria fundamental que eles saíssem de lá com uma conclusão, pelo menos com um caminho para a gente reduzir o uso desses combustíveis. Mas não foi muito bem o caso. Muitos países saíram insatisfeitos, como a menina falou, que teve um protesto. Sobre a fala de vocês, eu sei que a gente está aprendendo agora, estamos
elaborando, construindo como se portar diante de tanta gente aqui na frente. Eu sei que tem gente que não é acostumada a fazer essa apresentação, e tudo bem também, estamos aprendendo juntos. Só para quando a gente for apresentar nas próximas vezes, tomar cuidado com o tipo de slide que a gente escolhe, deixar um fundo mais sóbrio, não colocar muito texto, para a gente não ficar lendo. Realmente ler a matéria e trazer um resumão, porque vocês falam tão melhor quando vocês estão falando por si mesmos do que quando vocês estão lendo. Vocês não ficam nervosos. Então é ler, resumir, entender e aí fala pra gente. Fica mais confortável assim a dinâmica. Mas fora isso, vocês foram excelentes. É a primeira vez que a gente está fazendo isso com vocês. Espero que nas próximas vezes vocês fiquem mais calmos, faz parte, arrancar o band-aid logo. Jotinha não vai fugir, vai apresentar um próximo. A gente vai escolher um tema especial para você. Vai apresentar um evento só para você, Jotinha. E quem não apresentou, a Mayara está de olho. Das próximas vezes ela vai escolher quem não apresentou agora. E é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho também com essas apresentações. Se alguém tiver algo a falar, alguma dúvida, ou algum ponto que achou mais interessante ou não viu ali na frente. Só para concluir, as vantagens da COP. Por mais que as pessoas tenham crítica à maneira como a estrutura foi feita lá em Belém, querendo ou não, a região, que é uma região muito necessitada de infraestrutura, né, foi direcionado muitos recursos. E, a partir de agora, é se cuidar para que isso se desenvolva mais. Então, existiam infraestruturas inexistentes que passaram a existir por causa dos investimentos para a COP. É claro que a Europa, a União Europeia, que ficou meio que neutra durante toda a COP, querendo que os outros resolvessem o problema dela, né, da União Europeia, só foi se manifestar lá no final e ficou querendo, né, apontar o dedinho para o outro quando ela estava calada. E quando a gente está calado, a gente tem que ficar esperando que o outro resolva o problema. Como ela viu que ninguém ia resolver o problema dela, só no último dia, praticamente, ela resolveu se manifestar. Outra coisa importante a se pensar é que, por mais que muitas coisas não tenham sido, né, resolvidas, mas a gente, e plagiando uma pessoa que eu conheço muito bem, faz mais de 30 anos que está nesse processo. Como a questão ambiental, ela o tempo todo foi colocada de lado e se esperou chegar num momento tão gritante e ainda assim diversas populações sofrendo, porque a gente, mais do que pensar no planeta, a gente tem que pensar nas pessoas que estão sofrendo dentro do planeta, porque eu sempre digo, as pessoas vão morrer, o planeta vai continuar aí, ele vai dar o jeito dele, né? Então as pessoas não estão se preocupando com as populações e é sempre uma questão de injustiça social, econômica e uma questão política, de decisão política. Então, a gente sempre tem que olhar para isso. Não é uma questão de decisão de salvar o planeta ou não salvar o planeta, de regular a temperatura, é uma decisão de qualidade de vida para os habitantes do planeta. E que, novamente, e como sempre, essas conferências e esses eventos sempre fecham os olhos e discriminam aqueles que mais precisam. Voltando para a questão da Alemanha, que reclamou sobre a COP ser em Belém e o calor danado, há 2 séculos atrás, quando eles vieram extrair o látex aqui, né, justamente naquela região amazônica, e já sabiam que era insuportavelmente quente. E depois de tudo isso, que inclusive que eles poluíram, eles achavam que ia estar menos quente, né? Então, assim, o território eles conheciam, e é mais uma vez para reforçar que existe necessidade, que existem 6 territórios que sofrem mais injustiça, e são as pessoas que estão sofrendo essa injustiça, não é o planeta. Ao não se olhar para o planeta, não está, novamente, como sempre, não olhando para as pessoas. É isso. Então, pessoal, acabou o nosso momento Plantão COP. Como a Samara bem pontuou muitas coisas aqui. Primeiramente, obrigado pela participação de todos. Foi um convite obrigatório, não que vocês tivessem escolha, mas é só o começo, né? A gente está iniciando o projeto. O objetivo é que vocês se soltem também, se sintam à vontade e, mais do que tudo, que vocês tenham um pensamento crítico sobre tudo. Eu,
tenho certeza que grande maioria aqui não teria nem sequer pensado sobre nada que aconteceu na COP se a gente não tivesse feito isso. E por mais que a COP foi lá em Belém, eu tô no Rio de Janeiro, mas afeta, assim, as nossas vidas. Tudo que aconteceu, tudo que foi debatido no dia a dia, durante o evento lá, também vai repercutir pra gente. Então, a gente, como cidadão civil, como jovens líderes pelo clima, temos o dever, a obrigação de pensar, sabe, sobre tudo que aconteceu, sobre as marchas dos índios, a cúpula dos povos que aconteceu, o evento paralelo, sobre o que aconteceu dentro e fora da COP. Todo o movimento, tudo que aconteceu lá, não tem que ser uma coisa que só acontece uma vez ao ano ou porque foi no Brasil. É importante a gente estar atento sobre isso, saber quem está fazendo e o que está fazendo. Como bem falaram aqui, se eu não me engano foi a Júlia, foi a Hannah, uma das duas no resumo, né? Falou sobre o fato de que eram homens brancos que estavam no ar-condicionado, que vivem no ar-condicionado dentro da COP, falando sobre o que as pessoas que estão em áreas de vulnerabilidade estão sentindo. O que a gente viu muito era sobre a falta de representatividade das minorias. E é importante a gente pensar sobre isso. E se a gente está ou não nesse local de minoria, também pensar o que a gente pode fazer a respeito. Então, eu espero que vocês não esqueçam que vocês absorveram durante essa semana, que agreguem mais. Como a Samara falou bem no primeiro dia, conhecimento. Vão sempre atrás de muito conhecimento. Amanhã tem mais. No decorrer dos dias terão mais coisas. E para concluir, parabéns para o João, que está fazendo aniversário hoje. Foi aniversário da Dani. É isso, gente. Estão liberados. Até amanhã. Tchau, tchau.